exaustão do aquífero efetivamente, existe um componente de aumento dos custos da extração, o que o não torna sustentável. Vou te dar um número que é bastante interessante. Nós fizemos um estudo recentemente, numa cooperação entre a FAPESP, do governo do estado de São Paulo, a FAP, ou seja, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, a FACEP, e a ANR, que é a Agência Nacional de Pesquisa da França, e 3 instituições, nós aqui do CEPAS, da USP, a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco e o pessoal do Serviço Geológico Francês, o BRGM, nós coordenamos um projeto bastante grande, um projeto de 1,8 milhões de euros, na qual nós estudávamos com muito detalhe a história, a hidrogeologia da cidade de Recife. Não só no aspecto técnico, mas também do aspecto de mudanças climáticas. O clima, nós retroagimos, estava registrado na água há 120 mil anos atrás, até o presente, depois até o final do século, porque o INPE também fazia parte desse projeto, então ele tinha as previsões de como será o clima até o final do século. Então nós tínhamos a possibilidade de redução de recarga, como que isso ia influenciar o aquífero em si. Então, nós avaliamos então, o passado, o presente e o futuro das águas subterrâneas em Recife. Mas uma coisa interessante é que em Recife, quem sabe estejam, se não a maior, ou quem sabe se rivalizando a São Paulo, lá nós acreditamos que tenha mais ou menos 14 mil poços na região metropolitana de Recife. Então, bastante poços, quem sabe mais do que São Paulo. São Paulo a gente acha que estamos com 12, alguma coisa assim, Recife 14. Bom, independente de quem tem mais poço, isso não é em si uma vantagem, mas o que é interessante é que nós avaliamos o custo da extração de água na cidade de Recife, na região de Boa Viagem, que é uma das regiões mais intensamente extraídas. Em Boa Viagem, o nível d'água está a 90 metros abaixo do nível do mar. O nível d'água está 1 metro, 2 metros sobre o nível do mar, só que devido ao bombeamento forte que existe na região de Boa Viagem, que é um dos bairros nobres de Recife, esse nível d'água, então, ele está a 90 metros abaixo do nível do mar. Então, é claro que a grande preocupação é a água do mar entrar dentro do aquífero em Recife e contaminar por salinização. Essa é a grande preocupação que existia. Então, nós vamos estudar o que está acontecendo e a probabilidade ou risco desse tipo de salinização em Recife. Esse foi um dos principais objetivos de fazer essa avaliação. Mas uma coisa que também nós, e aí é a minha observação, a gente viu que a extração de água, devido ao fato que antes o nível d'água era quase superficial e agora é 90 metros mais baixo, o que acontece com o custo da extração de água? Dobrou. Hoje o custo da extração de água pelos poços, que no começo da década de 80, no começo da década de 90, não tinham tantos poços nessa região, o boom dos poços de Recife foi na metade para o final dos anos 90, quando essa região teve uma grande seca, uma corrida impressionante aos poços, e aí que realmente virou um paliteiro, né, de poços essa região. Mas o que aconteceu é que, se você comparar então o preço de extração da água no começo da década de 90 aos preços de hoje, nós vemos que o preço da água, devido à energia elétrica, basicamente você dobrou o custo da água. Então, para ver como que ele é definidor no preço da água. Mas interessante, aí você pergunta assim, mas por que o pessoal ainda continua utilizando tanta água subterrânea em Recife? Né? Os 14 mil continuam utilizando. Porque ainda assim, o preço da água deles, do usuário privado, é metade do preço da água pública. A empresa de água fornece a água a um preço X, e o preço da extração da água, mesmo considerando todos esses gastos, ainda é metade do preço que você teria que pagar para a concessionária. O fato de que a água pública normalmente é mais cara do que do usuário privado tem uma outra explicação. Não é porque a empresa, tá certo que existem várias coisas associadas como ineficiência da empresa, várias coisas, então o custo acaba ficando um pouco mais alto, mas uma coisa muito importante que a gente deve prestar muita atenção com empresas concessionárias, empresas públicas de abastecimento, que elas são responsáveis por pensar a segurança hídrica da cidade. Então, quando você tem um sistema que abastece a cidade, ela não pensa só no custo efetivo da água sair de um determinado ponto e chegar na sua casa. Ela tem que atender populações pobres,
ela tem que pensar que se sistema A falha, o sistema B tem que funcionar. Então tem vários sistemas redundantes, então isso claro que tem custo. Claro que quando você tem um sujeito que mora num prédio e tem o seu poço, a única preocupação que ele tem é fazer aquele poço consumir menos energia e custar o menos possível para ele, e ele tem que manter a qualidade. Isso tem um custo, obviamente, mas mesmo assim é muito menor do que pensar em toda a água de uma cidade. Então, normalmente o preço de concessionárias são mais caros mesmo, mas só para você comparar, e por que o pessoal continua utilizando água subterrânea em Recife? Porque ela é metade do preço geral. Tem lugares até mais que isso. Bom, aumento de custo. Uma outra coisa também são os impactos ambientais indesejáveis. Você retira a água, isso causa impactos. Por exemplo, você está tirando a água subterrânea, está diminuindo a descarga dessa água subterrânea para o rio, então você está reduzindo o fluxo de base. Lembra no começo da apresentação? Aí você pode secar rios. Existem regiões que o nível da água foi tão baixo que os rios secaram por causa disso. Acabou o fluxo de base para o rio. E claro que são ambientais porque tem animais vivendo disso, plantas vivendo disso, então tem um impacto importante. Problema de subsidência de terreno, toda uma geotecnia associada a isso, mas a água subterrânea pode, a retirada em alguns estratos geológicos específicos, quando você retira muita água subterrânea, você faz com que o solo comece a ceder, então ele vai afundando. A cidade mais clássica que a gente conhece, onde isso é mais observado, é na região, a Cidade do México. Na Cidade do México existe um prédio na Cidade do México que você não entra no térreo, no prédio. Você já entra no primeiro andar, porque o primeiro andar, o térreo já está no primeiro subsolo. Então, é interessante, porque você vê o prédio, você vê que você está entrando na janela, quer dizer, claro, e tem isso daí. Isso por quê? Então, nós temos um processo de subsidência, existe um processo de compactação devido à retirada da água subterrânea, então esse sistema está compactando. Mas não é exclusivamente do México, o México tem vários lugares com esse problema, mas a Califórnia tem isso, o centro-oeste norte-americano, que é uma região mais ou menos seca, que utiliza muita água para a agricultura, então você tem fotos clássicas de grandes afundamentos. Grandes afundamentos que eu estou dizendo assim, 5, 10 metros de afundamento do terreno. Então, esse é um problema técnico, geotécnico, social, que é um aspecto mais novo da hidrogeologia, analisar sobre a questão de ética do uso do recurso, é uma coisa mais nova que a gente está analisando, e nós temos uma parceria muito boa com os espanhóis que trabalham nessa área de equidade, de transparência e equidade na questão água e pobreza, né? Mas uma coisa interessante é assim, que eu chamo de equidade. Vamos dizer que você tem uma região em que vários agricultores com poços rasos de 5, 10 metros utilizam água para a agricultura deles. O pessoal mais pobre, não tem grande capital, né? Então vivem muito bem utilizando seus poços escavados, seus poços rasos, que se abastecem e conseguem suprir de água uma determinada agricultura, né? A agricultura familiar. O que pode acontecer é que, imagine se uma grande empresa que utiliza muita água, né, chega lá e precisa de água. O que ela faz? Ela pede autorização do Estado para a perfuração de um poço. O Estado dá, ele pede isso legalmente, então ele perfura esse poço e causa um grande rebaixamento no aquífero. O que vai acontecer com os poços rasos? Eles vão secar. Só que como esses usuários são pobres, não são capitalizados, eles não têm como perfurar mais poço. Então, o grande usuário de água, embora seja legal, o que ele está fazendo? Ele está tirando a capacidade de pequenos utilizar. Então, existe um problema de equidade social e esse é um aspecto que também é considerado superexploração. Bom, eu não vou entrar, só estou falando rapidamente sobre conceitos. O outro problema é a contaminação de águas subterrâneas. Várias atividades humanas têm esse problema, porque ou lançam efluentes com químicos e esses podem atingir água subterrânea e contaminá-las, ou mesmo resíduos sólidos, né, que acaba chovendo sobre ele, ou a umidade do próprio resíduo acaba então gerando chorume e esse infiltre contamina a água subterrânea, ou mesmo injeções de efluentes e líquidos industriais, eles podem também contaminar a água subterrânea. Existe uma série muito grande de possibilidades de contaminação de água subterrânea, algumas envolvendo contaminantes muito complexos e muito tóxicos, né, como solventes clorados. Solventes clorados são
é um grupo de substâncias que eles são, primeiro, muito tóxicos e são, em uma parte desses compostos que são usados para desengraxantes industriais, então é amplamente utilizado pela indústria, eles são muito persistentes em água subterrânea. Interessantemente, eles não são muito persistentes em água superficial porque eles são voláteis. Então o pessoal que tradicionalmente cuidava de meio ambiente, nunca deu tanta atenção aos solventes clorados para a questão de contaminação de rios, porque o rio ele tem um movimento bastante grande e evapora, ele volatiliza esses compostos. Então a persistência em rios é relativamente pequena. Mas em aquíferos, como o movimento da água é muito lento, ele acaba sendo bastante persistente em água subterrânea. O grande lance é que, como eles são muito tóxicos, então uma pequena quantidade de produto químico pode contaminar um grande volume de aquífero. E quando eu falo que é muito pequena a concentração, não sei se vocês têm ideia de que é uma parte por bilhão. Então, temos alguns químicos aqui que sabem o que é uma parte por bilhão. Bom, uma parte por bilhão é você pegar uma coisa e pegar 1 bilhão de coisas e falar, você tem uma parte, 1 litro, e 1 bilhão de litros é uma parte por bilhão. Tudo bem, isso é uma parte por bilhão. Para falar a verdade, o conceito é 1 quilo de massa, né, com 1 bilhão de quilos. Você mistura esse 1 com 1 bilhão, você tem uma concentração de uma parte por bilhão. Tudo bem, isso aí. Existem alguns compostos químicos que por uma parte por bilhão deixam a água não potável. Para falar a verdade, existem alguns herbicidas que você pega, em vez de 1 litro e 1 bilhão de litros, é 0,1 litro e 1 bilhão de litros. Então eles são muito mais tóxicos. Mas para vocês terem uma ideia de quão pequeno é isso daí, alguém tem uma moeda de 25 centavos no bolso? Eu não trouxe meu material didático aqui. Serve de R$1 eu fico mais contente, né? Porque se eu juntar 3,80 eu consigo voltar para casa. Bom, eu preciso mais de 4 voluntários, mais 3 voluntários, aí eu consigo R$4, ainda sobra 20 centavos. Bom, ele tem R$1, mais ou menos o perímetro dessa moeda aqui é 4 centímetros. O perímetro da Terra é 40 mil quilômetros. Então, uma moeda a 4 centímetros, o equador da Terra, a relação é de 1 parte por bilhão. Então imagina que o contaminante é esse aqui, eu jogo isso aqui no equador e falo, bom, o nosso equador já está contaminado. O pior, né, se alguns herbicidas eu tenho que repartir essa moeda em 10, pego um pedacinho e jogo no equador da Terra e falo, o equador da Terra já está contaminado. Então nós estamos falando de produtos químicos que são extremamente tóxicos e eles são bastante persistentes. E a tal ponto, é tão complexo essa coisa que uma das linhas de projeto nosso do CEPAS é estudar esses compostos contaminando a água subterrânea. Então, uma linha que é coordenada pelo Reginaldo, o professor Reginaldo, é estudando aquíferos. Não tem controle nenhum. Controle zero. Existe controle, assim... Não, assim, como 70% do poço só para captação é ilegal, o que a CETESB faz hoje é um lixo. Não tem controle. O Estado não controla. O que eu acho assim, existe um nível de controle, mas ele é aquém da necessidade que nós temos. Putz. É aquém da necessidade que nós temos. Sobretudo quando nós estamos em algumas fronteiras do conhecimento. Agrícola não tem. É esse o ponto que eu estou falando. Agrícola também não tem. Não tem, é zero. Uma atividade industrial, você faz o licenciamento da CETESB, o camarada vai pedir. No agrícola não existe. Eu estou falando para você, eu fui do órgão público 10 anos, não tem. Não existe controle de contaminação de produto rural sobre contaminação da aquífero. Não existe um órgão, não existe uma lei, não existe norma, não há controle. Tem pesquisa, controle do Estado não existe. Eu vou só ilustrar um pouco mais isso, assim. Nós temos o Estado de São Paulo, ele tem as leis, não sei se as leis são melhores, mas o aparelhamento do Estado é um dos melhores do país. Então, o que a gente fala aqui no Estado de São Paulo não é o que se reproduz em todo o Estado, tem estados piores. A tradição da CETESB, que é o nosso órgão ambiental, existe exatamente como você falou, existe a licença, né? Então o Estado avalia, dá a sua licença ambiental e vai operando e vai monitorando essas coisas. Só que a capacidade do Estado de avaliar todas as atividades é reduzida, porque ele tem um corpo técnico bastante reduzido. Uma coisa que atrapalha muito, é um driver negativo a essa questão,
é o fato de que os fiscais do órgão ambiental são fiscais que foram treinados, e alguns bem treinados, para água superficial e emissão atmosférica. Para água subterrânea, que tem toda uma dinâmica de fluxo, de monitoramento, de características de monitoramento, a agência está menos preparada que para outras coisas. Então, é um agravante. Então, uma outra coisa, por exemplo, quando você pensa num rio e a contaminação do rio, muitas vezes você fala assim, as grandes atividades como, por exemplo, papel e celulose, né, que foi um grande martírio nos anos 80, ela é uma empresa fácil de buscar, porque você vê, tem um lançamento no rio e você vê peixe morrendo. Então, é fácil de você controlar. DBO, por exemplo, essas coisas estão mais ou menos controladas no estado. Mas quando você pega água subterrânea, uma pequena atividade do tamanho de metade dessa sala, e isso é verdade, o pior caso de contaminação que nós conhecemos solventes clorados nesse país, a área de contaminação é metade dessa sala. A área de limpeza da indústria aqui no Jurubatuba, não sei se você conheceu a área lá do coisa, que é uma área, metade dessa sala que fica no fundo da indústria, onde eles faziam o desengraxe utilizando solvente e acabavam infiltrando o solvente entrava numa galeria e essa galeria acabava se perdendo no meio da coisa e causou um dos piores casos de contaminação, pelo menos um dos mais bem estudados, embora o bem estudado não chegou no aquífero profundo, mas um dos mais bem estudados. Mas essa é uma indústria que é dificílimo de você pegar em termos de fiscalização. Né? Imagine, você tem uma indústria de metade dessa sala. Não estou falando de uma grande indústria celulose, não estou falando de um lixão que é fácil de localizar, que tem metros quadrados, centenas de metros quadrados, milhares de metros quadrados. Não estou falando de complexos desses. Alguns desses contaminam, evidentemente, mas eu estou falando de que atividades em área construída, metade dessa sala, 4x4, 4x8, pode gerar cargas contaminantes, como por exemplo esse que é considerando os piores casos de contaminação desse país. Uma área muito pequena. A área total da indústria era maior, tá? Não era muito maior, mas era bem maior. Mas a área onde eles trabalhavam com desengraxe era uma área que é metade dessa sala. Então, é mais uma dificuldade. Agora, eu concordo plenamente com você quando a gente fala que a gente não sabe absolutamente nada sobre atividades agrícolas.